bem-vindos a mais uma reunião virtual do NVC. Vamos começar com uma oração, inclusive. Senhor Deus e Pai, damos graças a Ti, meu Pai, por em tudo o Senhor mostrar a Sua graça e a Sua misericórdia. Damos graças a Ti, meu Pai, pelo Senhor cuidar do NVC, mesmo em circunstâncias tão complicadas como tem sido esses nossos tempos. O Senhor permitiu, meu Pai, que muitos irmãos estejam aqui reunidos para ouvir mais da Tua palavra, para conhecermos um pouco mais do Senhor e também podermos ter comunhão uns com os outros. Obrigado por tudo isso, Pai. Que o Senhor continue sempre abençoando o NVC, permitindo que cresça, permitindo, meu Pai, que muitas vidas possam ser abençoadas através desse grupo. Obrigado por tudo, Senhor. Peço a Ti que nesse momento o Senhor venha abençoar o Guilherme, que vai trazer a palavra, e que possamos estar atentos ao que ele for falar e do que quer que ele venha falar, que venha estar biblicamente correto e venha ser compreensível a todos nós. Assim eu lhe peço, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Esse semestre a gente vai continuar na mesma dinâmica do semestre anterior, que são as segundas-feiras. A gente vai ter um sermão em algum salmo, começando com hoje. Ao que tudo indica, as nossas reuniões vão ser segundas-feiras às 18 horas e as reuniões de oração a gente ainda vai definir a data. Isso tudo eu vou mandar um formulário depois. Mas por hora, Guilherme, você tá com a palavra. Beleza. Então, gente, nós vamos ler o Salmo 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus. Até as nuvens a tua fidelidade. Tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, nós pedimos para que teu Espírito esteja conosco, esclarecendo tua palavra aos nossos corações, e sabemos que é só assim que a nossa mente poderá contemplar todas as maravilhas aqui entesouradas. Nos conduz, Senhor, para que possamos na tua luz ver a luz aqui. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu não sei como que está funcionando as formaturas atualmente na UNB, agora em termos de pandemia, mas eu sempre fiquei intrigado pelo tipo de discurso que são feitos nessas formaturas, né? Assim, a maioria das pessoas não presta atenção depois do segundo ou terceiro discurso, e com razão, mas os discursos dos alunos são especialmente interessantes. Eu já me formei, né? Então, pelo menos o discurso da minha formatura eu me lembro, mas tem outros discursos que eu lembro também, que basicamente a gente pode dividir em dois tipos. Tem aquele que agradece os pais e fala, foi muito importante, vocês, meus familiares, que me apoiaram, enfim, aí faz todo esse agradecimento, o discurso fofinho, então tem essa primeira categoria de discurso nas formaturas, e tem a segunda categoria, que é o discurso militante. O discurso militante que fala de tudo que está de errado no mundo e como que aquelas pessoas que se formaram ali vão revolucionar a história. Então tem o discurso fofinho e o discurso militante. E eu lembro que eu sempre ficava pensando assim no discurso militante, né? Com essa ideia de, olha, nós somos as poucas pessoas deste mundo que sabem o que estão fazendo e todas as elites se opõem a nós, serão derrotadas. Mas assim, o tom desse discurso era sempre um tom de reclamação, sabe? Ficava pensando, nossa, pode ser visto até como uma falta de educação, sabe? Você tem uma oportunidade para falar para um monte de gente
e tudo que você faz é reclamar. Isso seria um pouco assustador algum tempo atrás, né? Se você, numa oportunidade de fazer um discurso público, mesmo que fosse um discurso militante, as pessoas, no mínimo, agradeceriam a alguém por estarem ali. Mas e a gente vê isso que isso é um sintoma, é a ponta do iceberg de uma mentalidade universitária que vocês já devem estar um pouco mais familiarizados. Vocês devem ter colegas nos cursos de vocês, principalmente aí para quem é de humanas, né, que eu conheci pessoas no meu curso, era direito, que ficavam doentes da cabeça, tiveram um problema de saúde mental, porque, bem, eles viviam imaginando que todo mundo estava atrás deles. Todo lugar que eles olhavam tinha algum tipo de opressão, todo lugar que eles olhavam tinha algo de errado com o mundo. E é claro que se você enxerga a realidade assim, você vai ficar doente da cabeça. É claro, tudo tá contra você, todo mundo faz as coisas intencionalmente, ou mesmo quando não é intencionalmente, por algum tipo de construção histórica e condicionamento social, elas fazem isso contra você. É claro que isso vai ser ruim para você. Tudo fica ruim ao seu redor. E perceba, isso não é. Vocês podem pensar, é verdade, os meus amiguinhos de esquerda fazem isso mesmo, são loucões. Não, mas olha, qualquer ideologia pode trazer esse tipo de perigo. Se você fica olhando aí para o mundo, e para você o mundo é um grande cenário de empecilhos para a sua liberdade individual, e todo lugar o Estado está te procurando para te reprimir e não deixar você ser feliz, você também vai ter esse tipo de problema. E na verdade, isso é um problema humano comum. Nós na fé também, e nós lendo os salmos, nós vemos isso várias vezes, a gente encontra inimigos por toda parte. E se você é cristão e não está vendo inimigos na sua vida, bem, você já caiu na cilada deles. Então o que ajuda a gente nesse desespero, né? Como a gente sabe que as coisas vão dar certo, ou melhor, que as coisas estão dando certo, mesmo com tanto mal no mundo. Antes a gente tinha grandes narrativas para dar para a gente sentido, mas agora todo mundo só está preocupado com, bem, como está indo a sua vida, está preocupado com a sua carreira, preocupado com os seus relacionamentos, preocupado com, bem, ter o máximo de prazer físico possível, seus projetos sentimentais, e até as grandes causas são movidas por motivos muito imediatos, assim. Normalmente estão associados a um grande político ou outro, ou uma grande personalidade intelectual. Até mesmo no meio cristão, assim, as pessoas escolhem um influencer que, olha, é a partir desse influencer que eu vou formar a minha teologia. E claro que isso é muito frágil, né? Porque é facinho a sua teologia se quebrar quando você faz ela assim. Então, como que a gente sabe que tudo vai dar certo no final? Se a gente tem inimigo por toda parte, se a gente não tem mais boas explicações do que está acontecendo, a gente, mesmo com todo mundo ficando doente da mesma coisa pelo mundo todo, ou pelo menos boa parte desse mundo, e isso colocando em risco para todo mundo, ninguém consegue concordar sobre o que esse vírus significa, né? Ou qual a melhor maneira de responder ele, e o que a gente faz numa situação dessa? E esse salmo nos ajuda a responder essa pergunta. Ele é atribuído a Davi, ele sempre foi um dos salmos favoritos, inclusive dos pais da igreja, para falar sobre a Trindade, a gente vai ver por quê. E nele a gente aprende que a bondade de Deus corta mais fundo do que a malícia humana. Então é isso que a gente vai aprender hoje. A bondade de Deus corta mais fundo, ela vai mais fundo, ela é mais real do que a malícia humana. E a gente vê isso por vários motivos. E o primeiro motivo é porque a malícia humana é uma grande mentira. A gente vê isso nos 4 primeiros versículos que eu vou ler de novo. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Então, olha qual que é a ideia aqui. É até interessante que esse salmo tem 3 partes bem fáceis de demarcar. A primeira do primeiro versículo até o 4º, a segunda do 5º até o 9º e a última do 10 até o 12. E essa parte aqui parece até que a gente está lendo um pouco de Eclesiastes, assim, ou um pouco da literatura de sabedoria, para ser um pouco mais geral, que mostra a psicologia do perverso, a psicologia do ímpio, a psicologia do pecado humano. Então, o primeiro versículo tem uma diferença, dependendo de quais manuscritos você usa. Alguns vão mais para o lado de que no meu coração tem a voz da transgressão, ou seja, o salmista está falando como se a voz da transgressão fosse uma opressão sobre ele.
E a tradução que a Almeida Revista Atualizada segue aqui, que a maioria das traduções usam, é que no coração do próprio ímpio tem uma voz da transgressão soando ali. De todo modo, o problema do ímpio é que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso faz com que ele pense que ele viva com palavras rasas e enganadoras. Ele acha que vai conseguir se safar. Ele acha que não vai ter nenhum Deus para julgá-lo. Ele não julga que é necessário para ele temer a Deus. Ele até explica, assim, até coloca qual que é o raciocínio do ímpio. Sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Nada de mal vai acontecer com ele. E fala que ele tem a transgressão lisonjeando os seus olhos. Tem algo que está enganando ele, tem algo que está encantando ele, tem algo que está fazendo com que a transgressão pareça bonita aos olhos dele. Tem uma enganação acontecendo, tem uma mentira acontecendo. E essa mentira cai em quem? Cai no próprio ímpio. Ele mesmo é enganado pela transgressão. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento à prática do bem. E claro que ele machuca outras pessoas também. Essa mentira engana outras pessoas também. Ele acha que o crime compensa, que ele vai conseguir se safar. E o versículo 4 faz um paralelo, mostrando como essas palavras cortam fundo nele. De modo que isso é o que ele fica pensando à noite. E isso permanece nele, de forma que ele não consegue se despegar. Aqui o salmista está falando do mal como se fosse um auto-engano. Não é à toa que Paulo escolheu este salmo para resumir a condição humana pecaminosa lá em Romanos 3. Porque quando a gente olha para esse salmo, a gente pode falar, nossa, caraca, isso aqui deve estar falando do Hitler, deve estar falando de pessoas muito ruins nesse salmo, deve estar falando de psicopata. Quem é que vai passar quando está deitado na cama, vai ficar pensando como fazer mal para as outras pessoas? Quem que faria isso em sã consciência? Quem é que fica pensando assim, eu vou fazer isso porque ninguém está vendo e tanto faz? Mas Paulo fala que essa é a condição humana. Todos nós somos assim. A gente constrói uma casinha para nós, de mentira, de auto-engano, a gente faz um castelo de cartas e acha ele muito bonito. E acha que a gente vai se safar com isso. E essa é a ideia agostiniana de pecado. O pecado não é uma força maniqueísta tão forte quanto Deus. Não é algo que existe no mundo, porque Deus criou todas as coisas, tudo que existe é bom. O pecado é uma grande mentira, é uma privação do bem, é um parasita na boa criação de Deus, é morte, onde deveria ter vida. Sabe, gente, e a gente vê isso o tempo todo, isso aqui não é algo abstrato, não é uma mera teoria filosófica. Basta vocês verem aí documentários por exemplo, de traficantes, tem muita coisa aí, por exemplo, sobre o Pablo Escobar, muita coisa interessante. Tem até filmes clássicos sobre traficantes também, como aquele Scarface, que é muito bom, inclusive. Mas o tema comum desses filmes é que os caras realmente acham que conseguem se safar. E mais, eles criam justificativas super elaboradas para o que eles estão fazendo. E eles questionam políticos, policiais, sempre querem se colocar como fazendo a coisa certa. Eles constroem todo mundo paralelo e pensam que essa casa na areia vai se sustentar. Então, assim, isso acontece no mundo real dos traficantes mesmo, assim. Aqui em Brasília, eu lembro que quando eu estagiei na Defensoria Pública, eu vi algumas palestras, né, porque tem um pouco de contato com o sistema prisional, mas a maioria dos traficantes, assim, tinha uma expectativa de vida de 25 anos. Porque eles pensavam, eu vou dominar aqui essa região, e aí vou aproveitar o máximo possível, comprando um carro do ano, ficando com um monte de mulher, etc. Mas eles sabiam que aquilo ia durar pouco, porque logo ia vir alguém tomar o lugar deles, e eles mesmos nem ligavam assim quando eram presos, porque eles sabiam que na prisão a luta iria continuar, né? Ainda ia ter gente para alcançar eles lá. Então, assim, gente, mas o mal acontece também em formas mais prosaicas. Não se iluda com a atração do seu pecado. Muitas vezes a gente fica olhando assim, preocupando com a qualidade de vida, fica pensando, nossa, como que eu preciso me formar, como que eu preciso ganhar mais dinheiro, como que eu preciso contar, sei lá, a varoa eleita. Enfim, a gente fica obcecado com essas coisas e olha assim para os maus e pensa, caraca, mas parece que tem gente que já tem tudo isso. A gente não precisa se preocupar com isso. Isso é fumaça. Isso é fumaça, não. A gente não precisa ficar obcecado pensando, nossa, se é um político, um bilionário, alguém que está bem, nossa, como eu queria estar nessa condição. A gente não precisa ter essa inveja, porque
isso é fumaça, isso é uma grande mentira, é um grande auto-engano, é uma mentira tão bem feita que quem cai no pecado acredita nela. Mas, gente, mais importante é isso. Este pecado é o seu pecado. Não é o pecado dos grandes traficantes apenas, não é o pecado das grandes corporações, dos políticos mais poderosos do mundo, enfim. Não. Este pecado é o seu pecado, é o meu pecado. É por isso que a gente peca, a gente acha que vai conseguir algo bom disso. Assim como Eva olhou para o fruto proibido, e tem todo um raciocínio que Gênesis 3 escreve, fala que era uma árvore desejável para dar entendimento, que era agradável de se ver, etc. E a gente também cai nesses enganos pecados. A gente precisa reconhecer, todos nós somos assim. Qual é o pecado que está te enganando? Qual que pecado que está te enganando, fazendo você acreditar que vai dar tudo certo, mesmo se você cometer ele? Qual é aquele pecado de estimação que você deixa guardado ali na sua vida e assim, você, vai deixando pra lá e pensa, isso aqui ninguém tá vendo, então não tem muito problema. Qual é aquele pecado que você fica remoendo no seu coração? Será a ira? Será que você é uma pessoa irada? Que assim que alguém tira da sua zona de conforto, faz as coisas de um jeito diferente, você vai lá e esbraveja com ela? Você fica pensando no seu coração como aquela pessoa é ruim, como você não pode andar com ela? Você é uma pessoa invejosa, você é uma pessoa que fica olhando para o que as outras pessoas têm, você só fica reclamando, só fica colocando defeito, e você prefere que ela perca aquilo do que você ter aquilo. Você às vezes fica pensando, quando você está deitado, fica pensando, caraca, como é bom a vida do fulano, caraca, ele tem tudo, olha só que vida maravilhosa, ele está trabalhando, ele está bem na frente no curso dele, ele tem dinheiro, isso é inveja. Você fica triste com o bem que as outras pessoas têm. Ou você talvez seja uma pessoa soberba, que na verdade o orgulho está na raiz de todos os pecados. Você é uma pessoa que mede todo mundo de acordo com seus próprios desejos. Mede todo mundo de acordo com seus próprios prazeres. Você simplesmente não se pergunta o que as pessoas ao seu redor precisam. E mesmo quando você pergunta, é só para você sair melhor na fita. Pode ser a luxúria, pode ser que você tenha algum pecado sexual escondido no seu coração, você tem aquelas imaginações frequentes, você tem aquelas fantasias sexuais, você tem aquela pornografia, tem tudo isso que vai ali, ó, apodrecendo na sua vida, e você pensa, não, posso continuar, acontece com todo mundo, é normal, todo mundo faz, não machuca ninguém, olha aí a voz a voz da transgressão lisonjeando os seus olhos. Então, gente, e eu poderia citar vários outros pecados, isso aqui são apenas alguns exemplos. Mas faça essa pergunta para você. Depois que terminar aqui, depois que você tiver um momento tranquilo, lembre que o salmo é para você ler, como Calvino diz, como uma anatomia para a sua alma. Então pegue esse salmo e usa como um farol de Deus, uma lanterna de Deus indo para as escuridões da sua alma. Peça para o Senhor te revelar e sondar o seu coração qual que é o pecado que está te enganando, que está te atraindo, que está fazendo você pensar que você pode viver mesmo tendo ele. E, gente, pode ser que agora a gente fica meio deprê, igual nesses discursos que eu citei no começo, né? A gente fica pensando, cara, o mundo é ruim mesmo, porque eu sou ruim mesmo. Eu sou o problema do mundo e realmente só tem pecado na minha vida. E aí o salmista nos surpreende, porque ele fala que a bondade de Deus engloba toda a realidade e é melhor do que tudo. Olha o que ele diz a partir do versículo 5. Subitamente, ele fala, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Tua justiça é como as montanhas de Deus, teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Então, que ele louva a benignidade, o compromisso, a bondade, a aliança, a fidelidade, a justiça de Deus. Em contraste com essa miudeza abafada, egoísta, mesquinha, ranzinza do ímpio. Ele fala nessa primeira metade aqui que Deus é tão transcendente que a bondade dele ultrapassa os céus, que a fidelidade dele é maior do que tudo que ele pode enxergar. A gente tem que lembrar que naquela época as pessoas, o máximo que elas conseguiam ver longe era os céus, não passava dali. Se a gente quisesse fazer uma versão contemporânea desses salmos, a gente fala, olha, até os finais do universo conhecido, até onde os nossos telescópios conseguem chegar, até onde ainda tem luz para a gente ver, até aí a bondade de Deus vai. Até as nuvens e as galáxias e as constelações mais longínquas, até aí
é onde a fidelidade de Deus chega. A justiça de Deus são como as montanhas, são como os planetas mais fortes, as estrelas mais brilhantes, as coisas mais aterradoras desse universo. É aí que a gente vê os atributos de Deus. E as coisas mais profundas, as coisas mais ocultas, o fundo do mar, aquelas partes que ninguém consegue explorar, esses lugares é a profundidade dos juízos de Deus. E mais, Deus mantém toda essa natureza funcionando com os atributos dele sendo vistos por toda parte. E ele preserva a gente ainda assim. Ele preserva os homens e os animais. Gente, no meio das pandemias todas, não é impressionante como que Deus ainda preserva as coisas funcionando? E a gente olha por isso ao longo de toda a história humana, que tiveram pragas que foram bem mais disruptivas para a civilização e guerras bem mais devastadoras, mas Deus preservou os homens e os animais. Por mais que os homens tenham feito muita coisa para explorar esses animais, o Senhor ainda preserva todas essas coisas. E a bondade dele nos preserva numa sintonia finíssima dentro desse universo em que mínimas constantes físicas precisam acontecer para que nós possamos simplesmente respirar aqui nesse planeta. Então a bondade de Deus realmente engloba toda a realidade. Ela é alta demais para nós. Mas olha que interessante. A partir da segunda metade do versículo 7, ele fala que esse Deus é tão grande, tem uma bondade tão forte, tão impressionante, tão transcendente, mas ainda assim, ele está próximo de nós, ele está perto, Deus está perto de você. Olha o que ele diz. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então olha só que interessante. Para o salmista não é uma contradição ele falar da bondade, do poder de Deus no universo todo, e logo depois falar sobre como que nós podemos nos abrigar sob as asas deles. Tem algumas outras traduções que traduzem essa parte aqui dos filhos dos homens, como incluindo anjos também, como sendo filhos de Deus e filhos dos homens. E porque a ideia aqui é uma referência ao templo, né? Ele cita o templo explicitamente no versículo 8, da abundância da casa. E quando ele fala de abrigar sob as asas, a gente tem que lembrar que era assim que os querubins ficavam com as asas abertas sobre o trono de misericórdia de Deus, sobre o propiciatório, sobre a Arca da Aliança. E isso era algo que está bem presente aqui na imaginação do salmista. Então, isso aqui é uma referência ao tabernáculo, ao templo, à casa de Deus, né? E não é à toa que isso acontece. Porque essa é a embaixada de Deus nesse mundo. Essa é a porta do céu neste mundo. Isso é o significado do templo. E Deus não é um abrigo simplesmente para você sobreviver. Ele é um hóspede generoso. Porque é isso que quer dizer o templo. Não é simplesmente, a gente pode se proteger aqui dos males do mundo, dos cosmos. Não, é um lugar que a gente pode comer com Deus, nos sacrifícios oferecidos a Ele. É a casa de Deus, onde Ele nos recebe e o nosso cálice transborda. A gente come do banquete dele super suculento, a gente bebe de um rio de delícias e a gente pensa, mas por que é tão bom estar no templo de Deus? O que tem de tão bom ali dentro? E a razão disso tudo é que o próprio Deus transborda vida e luz. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Essa é a razão de ter tanta vida, tanta abundância, tanta delícia, tanta gostosura, tanto prazer, tanta saciedade na casa de Deus. É porque o próprio Deus está lá de uma forma especial. É lá onde você encontra vida e luz. É como o profeta Jeremias fala lá no capítulo 2. Ele fala, olha, vocês foram procurar aí cisternas rotas e me abandonaram a mim, o manancial de águas vivas, a fonte de águas vivas. Porque é daí que vem toda a bênção, do próprio Deus. A gente nunca pode separar as bênçãos de Deus do próprio Deus. Como se no templo a gente tivesse uma porta para entrar no próprio Deus. Quando a gente entra no próprio Deus, só tem alegria e gozo. Gente, isso aqui é como os pais da igreja entendiam a bondade de Deus. A gente às vezes olha assim e fala, Deus é bom. Deus é bom, parece a coisa, o maior truísmo, assim, uma das coisas mais óbvias que um crente pode falar. Mas isso, na verdade, é uma profunda confissão teológica. E por isso que aqui muita gente enxerga, pelo menos uma sugestão ou uma dica do que haria de vir na Trindade. Por que quando você entra dentro de Deus, você encontra luz?
como é que fala de duas luzes aqui? Na tua luz, vemos a luz. Então, um pai da igreja, por exemplo, Teodoreto de Ciro, ele comenta esse texto. Aqui ele claramente revela para nós o mistério da Santa Trindade. Ele chama o unigênito, verbo de Deus, fonte de vida, manancial de vida. E depois ele diz, na tua luz vemos a luz. Iluminados pelo Espírito todos santos, percebemos os raios do teu unigênito. Então, essa bondade de Deus que faz a realidade girar, ao mesmo tempo que excede e supera todas as nossas maiores concepções do que é bem, não é uma bondade transcendente, pessoal, uma forma platônica que a gente tem que impassivelmente subir degrau em degrau pela razão para desfrutar. É uma bondade da qual a gente pode participar, da qual a gente pode entrar, porque é uma bondade que está aberta para nós, que é uma casa para a gente habitar, para a gente ser abrigado nela. Jesus é a luz do mundo e a vida dos homens. E ele tabernaculou entre nós para que nós pudéssemos entrar na comunhão com Deus que habita em luz inacessível. Na luz do Espírito Santo que resplandece em nossos corações, podemos contemplar a luz na face de Cristo, mais profundamente que os discípulos puderam contemplar no Monte da Transfiguração, pois agora ela brilha no íntimo do nosso ser. E assim, o que tem de mais fundo em nós, nosso coração, se conecta com o que tem de mais fundo em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A gente fica irradiados e cheios da luz divina. Na sua luz, vemos a luz. Gente, eu peguei Covid ano passado, né? Em novembro, eu tive que ficar 12 dias isolado, né? Porque quando descobriu já tinha passado um tempo da infecção. E ninguém mais aqui em casa pegou, então eu tive que ficar só no meu quarto aqui. E aí, assim, eu já sou meio pálido, né? E eu não sou muito de sair, mas já estava ficando bem impaciente. E eu lembro que assim que eu pude sair, fui dar uma volta de bicicleta e sentir a luz do sol, foi uma experiência muito forte, assim. É realmente como se a luz do sol estivesse entrando e eu tivesse como um bebê ali no banho de sol pela primeira vez. E é realmente assim que a gente sente quando a própria luz de Deus irradia sobre nós. Ela brilha e entra na gente e nos leva até o próprio Deus. E, gente, o nosso mundo não enxerga as coisas assim. As pessoas olham para o mundo como se fosse uma grande selva. É um lugar muito inóspito para o ser humano. É um lugar em que, bem, já que nós somos apenas animais, a gente não tem uma alma imortal nem nada, já que é tudo um universo natural e sem sentido nem explicação, jogado ao acaso. Bem, então é sorte a gente estar aqui, uma imensa improbabilidade. Esse mundo tem riscos sem fim, você pode morrer a qualquer minuto. Na verdade, foi porque a humanidade esteve morrendo a cada minuto que a gente evoluiu para ser do jeito que a gente é. Mas assim, morreu, acabou. Então como é que você vai ter uma visão positiva do mundo pensando assim? E aí, quando a gente olha e vê a bondade de Deus em toda a criação, a gente olha e vê que Deus também é uma casa para a gente habitar. E que esse mundo não é um lugar duro e cruel, cheio, sangrento, cheio de competição, que a única coisa que você pode fazer é se aproveitar ao máximo a vida, porque uma hora você vai morrer e já era. Não. É um lugar habitável. É um lugar bom, porque Deus é bom e fez o mundo bom pra gente. E por mais que tenha queda, a bondade de Deus corta mais fundo do que o pecado humano. E quando a gente se achega por meio do templo dele, que é o Senhor Jesus Cristo, nesse templo que foi destruído, mas em 3 dias foi reerguido, quando a gente tem comunhão com Deus, por meio do corpo de Cristo, que é a igreja, dessa forma, a gente vê a bondade no mundo, a gente vê o segredo do próprio universo. E eu quero perguntar para você, gente, até onde vai o seu Deus? Até onde vai o seu Deus? Deus é importante para as coisas que você faz na sua vida ordinária? Quando você está vendo um filme? Quando você está conversando no WhatsApp? Quando você olha para a natureza? Quando você escreve seu trabalho acadêmico? E, gente, não é simplesmente que você tem que ter uma cosmovisão cristã, você tem que ter uma vida cristã integral, você tem que ser neocalvinista. Não. É algo mais profundo do que isso. É você realmente contemplar Deus nas coisas criadas. Você realmente conseguir louvar a Deus quando você olha para o mundo. Porque Deus está em todas as coisas e a glória dele se manifesta em toda parte. Como que você imagina o mundo? Você olha para as coisas como sendo simplesmente um monte de gente ali escondida no escuro para te pegar, cheio de medo, cheio de ansiedade. É assim que o seu coração age com o mundo? Ou um lugar que está ali simplesmente para satisfazer os seus prazeres? Tudo é simplesmente um instrumento para você conseguir os seus objetivos? Ou você enxerga o mundo como uma palavra de Deus para você?
como a luz de Deus caindo sobre a sua cabeça. A bondade de Deus caindo sobre justos e injustos. E, gente, isso é um convite. Deus não quer simplesmente que a gente fique olhando a natureza e falando, nossa, como Deus é bom, e, sei lá, batendo palmas pro pôr do sol, coisa do tipo. Ele quer que a gente vá além. Ele quer que a gente veja todo esse espetáculo que ele faz no mundo criado, na natureza e na cultura humana, e a gente vá além. Que a gente entre no próprio Deus. Deus não apenas mantém o universo funcionando, ele também é que vai poder satisfazer o que tem dentro de você. Entre em Deus, vem para ele. É isso que vai conquistar as mesquinharias que o pecado está te oferecendo. Toda vez que uma tentação vier para você falando, olha como isso aqui é gostosinho, olha como isso aqui é bom, toda vez que a voz da transição vier te lisonjear os seus olhos, toda vez que ela vier te atrair, ficar te puxando, olha para a bondade de Deus, que é um prazer real, substancial, é algo que tem substância, uma bondade com peso, com densidade, é uma abundância de delícias. Não uns centavos de prazer que ele dá, não. É uma abundância de delícias. E você pode ficar até mesmo, uma forma de traduzir aqui o versículo 8, é que você pode se fartar e se inebriar nas fontes da água de Deus. Então, só isso vai te convencer contra a voz maliciosa do pecado. E não é à toa, você já percebeu que os sacramentos cristãos são justamente isso? Envolve você enfiar e passar coisas no corpo humano? Independentemente do tanto de água que você quer usar, você tem que passar água no seu corpo. Independentemente dos elementos que você usa na ceia, se é pão com trigo ou sem trigo, se pão, ou melhor, pão com fermento ou sem fermento, se é vinho ou suco de uva, embora eu tenha uma resposta bem clara para o que é melhor nessa situação, envolve enfiar coisas no seu corpo. Envolve você colocar coisas no seu corpo. Por que Deus escolheu justamente isso para os sacramentos? Porque é justamente isso que ele quer com a gente. Que a gente vê lá muito claro no Evangelho de João, por exemplo. Que o Senhor Jesus fala assim, como o Pai permanece em mim e eu permaneço no Pai, ele vai permanecer em nós e nós vamos permanecer nele. Ele quer que a gente fique entrelaçado com ele, unido com ele, de fato. Mas, gente, você pode estar pensando, nossa, que bonito, legal, quero me unir com Deus. Tá bom, quero ter essa delícia de Deus. E como que eu faço? Primeira coisa, gente, você tem que fazer é cultivar a sua esperança. Esse é o nome de felicidade aqui na terra do cristão, tá? Diferentemente do que muita gente fala por aí, felicidade para a terra do cristão não é casamento, não é ter filhos, não é ter família, não é ter uma profissão redimida, não é você ter um melhor ministério na igreja. A essência da felicidade cristã aqui na terra é incompleta e se chama esperança. É algo que não aconteceu ainda, que a gente ainda está bebendo, mas a gente não conseguiu sorver o suficiente para estar plenamente satisfeito. E como disse Agostinho ao comentar esse salmo, é como uma torrente inebriando os sedentos, que aquele que agora tem sede, firme-se na esperança. Quem quer que tenha sede agora, que ele tenha esperança. E quando inebriado, ele terá a posse. Antes de termos a posse, ele precisa de esperança. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão. Você tem que pensar que, olha, você realmente vai ser incompleto até o dia que você morrer. Mas isso para o cristão não vira uma grande frustração existencial, correndo para qualquer lugar onde você consiga ter o mínimo de prazer possível. Isso se forma em esperança. Você quer mais de Deus. Você já é feliz agora, não porque você tem tudo que você quer ou todos os seus sonhos se realizaram, mas porque você vai ter o próprio Deus. E hoje você já pode provar dessa comunhão com Ele um pouco, ainda que por um espelho, vendo obscuramente. Mas no dia em que você conhecer como é conhecido, aí você será verdadeiramente feliz. Então, gente, às vezes a gente é muito insatisfeito na nossa vida cristã. A gente sempre fica procurando algo para melhorar. A gente pensa, ó, depois que eu tiver isso, eu vou ser verdadeiramente feliz. Depois que eu me formar, depois que eu tiver um emprego, depois que eu me casar, depois, sei lá, eu tiver uma vida sexual, depois que eu começar a estudar fora, depois que eu poder viajar no final do ano, não sei qual que é aquele marco que você está contando da sua vida ser feliz. Mas, meu irmão, Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não limite a sua esperança em Cristo para essa vida. Não limite a isso.
Porque não é aí que está o manancial de vida. Não é aí que tem essa abundância da casa de Deus. Essa torrente de delícias. Isso se encontra no próprio Deus. E mais, para essa esperança acontecer na prática, você precisa aprender o que o Senhor Jesus quis dizer, que mais feliz é quem dá do que quem recebe, lá em Atos 20. Porque essa esperança vai te levar para o amor. Você vai aprender a se sacrificar pelos outros sem esperar nada em troca. E quanto mais você der antes do que receber, mais você vai andar nesse caminho do próprio Deus, ser abundante e dar delícias sem ver a quem. Então procure pequenas maneiras que você pode sacrificar no seu dia também. Em vez de ficar sempre preocupado com como você pode ter prazer, ter mais conforto, se satisfazer seus interesses egoístas, faça dos seus interesses os interesses do seu próximo. Faça do seu amor próprio a medida do seu amor pelo seu próximo. Que esse é o mandamento do Senhor Jesus. É óbvio que todo mundo aqui procura o que é bom para si. Todo mundo aqui procura o que é bom para si, o que é bom para o próprio corpo. Ninguém aqui fica procurando coisas que julga danosas para si. E o que a Bíblia quer é que esses seus interesses, o que você considera bom para você, seja o que é bom para o seu próximo. É isso que a Bíblia quer transformar. Você tem que fazer isso nas suas pequenas disciplinas diárias. Sabe, às vezes a gente, como cristão, fica muito preocupado com eu tenho que orar mais, eu tenho que ler a Bíblia mais. Isso é muito certo, muito bíblico. A gente tem que servir na igreja mais também, e etc. Mas, sabe, o Senhor Jesus disse que a gente ia servir a Ele nesse mundo, e a gente encontrar Ele nesse mundo, nos pequeninos dele que estão passando necessidade. Então, às vezes, o que o Senhor quer não é simplesmente você ler mais a Bíblia, mas que você lê a Bíblia para alguém que não consegue ler. Ele não quer que simplesmente você ore mais, mas que você ore mais pelos pedidos de outras pessoas que não sejam você. Não quer simplesmente que você vá mais à igreja, mas que você sirva na sua igreja a outras pessoas que você nem liga muito para elas naturalmente. É assim que o Senhor quer que você faça. Ele não quer simplesmente que você tenha um trabalho bíblico, mas que você trabalhe não só para ter dinheiro, mas para você poder ser generoso com as pessoas. Tanto seus colegas de trabalho, quanto com o dinheiro que você ganha do seu trabalho, quanto com o seu próprio trabalho que você realiza. Pense em como você pode sacrificar. A gente viu aqui como que Deus é um Deus esbanjador, é um Deus extravagante, é um Deus que dá abundância na casa dele. Seja hospitaleiro da mesma forma. Seja abundante nas suas vocações diárias. E, gente, para terminar, a gente vê, por fim, nos últimos versículos, que a bondade de Deus triunfará sobre os maus. E aqui a gente vê as duas linhas dos Salmos se encontrando. O que tem a ver ele falar de termos tão sórdidos da psicologia do pecado humano e, ao mesmo tempo, sobre a grandeza da bondade e da luz de Deus sobre nós? O que essas duas coisas têm a ver? E aí elas se encontram nesses últimos versículos. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Então, a bondade de Deus, ela corta mais fundo que a perversidade humana, porque a bondade de Deus triunfará sobre os maus. No versículo 10, o salmista ora para que essa bondade tão rica e abundante de Deus venha sobre os justos. Em contrapartida, nos outros dois versículos, ele fala, pela primeira vez, dele mesmo. Ele fala, olha, não deixa o ímpio me oprimir, Deus. Não deixe que os pés deles pisem sobre mim. Não deixe que as mãos deles me expulsem, me banam. Não deixe que isso aconteça. E ele já contempla no versículo 12, pelos olhos da fé, que os ímpios, os obreiros da iniquidade vão tombar, vão ficar derruídos e nunca mais vão poder se levantar. Então a gente tem que lembrar, meus irmãos, que essa bondade de Deus não é apenas uma grande verdade metafísica, não é só algo que está na natureza, não é só algo que está no futuro, na eternidade, não é algo que só está dentro da própria Trindade, mas é uma história verdadeira, com início, meio e fim. Às vezes as pessoas acham que essa ideia de bem, com B maiúsculo, é muito estático, algo quase grego, assim, uma visão grega da história. Mas não, e isso foi bem captado pelos pais da igreja, que esse bem de Deus entra, invade, ressignifica, move a história. E é justamente isso que é a encarnação. É toda essa alegria, toda essa exuberância de Deus vindo de encontro ao pecado, à morte e à miséria humanas, com a cara
e a natureza verdadeiramente humana de Jesus de Nazaré. Esse bem veio em carne para vencer os ímpios na cruz e na ressurreição. E ele vai voltar de novo para julgar os vivos e os mortos. Então, gente, a gente tem que lembrar que na vida cristã a gente vai ter inimigos também, sabe? E isso vai ser até um pouco involuntário, assim. E assim, é até engraçado que às vezes eu fico lendo os salmos, assim, eu fico pensando, caraca, ninguém gostava do salmista. Na maioria dos salmos, o salmista tá com todo mundo no pé dele. E assim, as pessoas parecem gostar de mim, então deve ter algo errado comigo, tem que ter mais gente me odiando. Mas é porque, gente, esses salmos, como sempre, falam do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus viveu de maneira tão plena a vida do próprio Deus, que ele era o próprio Deus, em forma humana, que é inevitável ele ter inimigos. E quanto mais a gente se aproximar de Jesus, mais inimigos a gente vai ter. E a gente vai lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais. Às vezes a gente fica um pouco receoso de ficar falando de anjos e demônios, ainda mais no contexto universitário, né, que todo mundo é tão científico, todo mundo é tão politizado, todo mundo é tão inteligente, não, ensino superior, nossa, um diploma, grande coisa. Mas demônios agem não é possuindo pessoas aleatórias e sendo expulsos em igrejas com doutrinas questionáveis, mas eles agem por meio de ideologias, eles agem por meio de aplicativos, eles agem por meio de falsas doutrinas, eles agem por meio de sistemas econômicos e políticos injustos. Os principados potestades são isso, irmãos. E olha, a gente tem que tomar cuidado e observar mesmo onde que esse pecado de estimação que a gente identificou lá no começo, não se engane. Isso aí está na sua vida e tem alguém dedicado a manter isso na sua vida. Tem alguém dedicado a manter isso na sua vida. Tem um livro muito legal do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Não sei se vocês já leram, já estudaram juntos, mas se não, fica aí a recomendação, que é basicamente o Lewis imaginando como que seria o diálogo entre um demônio sênior e um demônio aprendiz. E o demônio sênior fica mostrando vários detalhes assim na vida diária do paciente, como eles chamam, né, do ser humano que eles estão tentando. O objetivo deles é afastar o máximo possível do próprio Deus. Fica a recomendação, esse livro é bem interessante, mas, olha, a gente não sabe como os demônios agem, como eles se comunicam, mas é útil a gente, às vezes, imaginar a nossa vida acontecendo assim. Se tivesse um demônio escrevendo uma carta para outro demônio sobre a sua vida, onde que ele ia estar falando as fraquezas que ele pode explorar? Onde que ele estaria falando? Mas, e assim que a gente conclui, o próprio Lewis queria escrever um outro livro. Queria escrever um livro que fosse sobre um anjo ensinando para outro anjo como abençoar a vida de um paciente, né? Só que ele falou que não ia conseguir escrever esse livro porque ele precisaria falar cada frase como se tivesse o gostinho do céu e ele não era santo o suficiente para isso. E, gente, a gente pode ter essa consolação de que, mesmo com demônios instigando e tentando derrubar a gente, mesmo com os pecados que você com certeza se lembrou quando eu falei aqui, saiba que o mal vai ser derrotado. Olha, a gente tem que ser um pouco menos apaixonado, assim, com as nossas briguinhas maniqueístas, com o pessoal que fica falando aí de quando o anticristo vai voltar, que fica colocando na política, especialmente, como sendo uma grande força entre o bem e o mal, ou fica sempre observando as notícias, esperando sinais do tipo de deixados para trás, de quando Jesus vai voltar. Fica sempre procurando, assim, sabe, uma briguinha para entrar. Meu irmão, a gente não precisa ficar nessas briguinhas, não, porque a gente sabe que a vitória já é certa. Porque a morte já morreu. Jesus já colocou a morte para correr. O Senhor Jesus é vitorioso. Ele ressuscitou dentre os mortos. E por causa disso, meus irmãos, não importa qual seja o pecado que está atazanando sua vida, qual demônio está atazanando sua vida, o Senhor Jesus vai esmagar esse Satanás debaixo dos seus pés. Então você pode se regozijar com isso. E essa alegria vai fazer muitas coisas grandes na sua vida para te afastar desses pecados. Olha, não importa se são demônios, sistemas econômicos e políticos injustos, pandemias, desastres naturais, vícios que você tem eles há anos, briguinhas que você entra, pessoas que você não fala mais, praticamente tudo que faz sofrer a gente nesse mundo. Meu irmão, Cristo já derrotou todas essas coisas.
Aconteceu na história. O túmulo está vazio, é só ir lá e ver. Tudo isso já foi derrotado. Tudo isso já morreu. E mais, Jesus ressuscitou. Essa alegria que a gente deu aqui, essa abundância, está viva com carne e osso, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e vai voltar para transformar todas as coisas. Então, meus irmãos, pode ser que você não vá ouvir um discurso de formatura reclamando do mundo. Ainda mais agora que duvido que alguém vai prestar atenção em discurso de formatura fazendo formatura online. Mas, com certeza, você também tem as suas reclamações, também tem suas críticas sociais, tem as críticas sociais que você fica vendo no seu Instagram, fica vendo no seu WhatsApp, tem as suas insatisfações com a sua vida cotidiana. Mas, irmãos, não fique tão agitado por isso. Esse mal vai passar. O mal vai passar muito rápido. Esse mal é uma fumaça. É um louco, é um pecador, é um ímpio imaginando na sua cama o que ele vai fazer. Mas a gente sabe que Deus não vai deixar isso se realizar. A bondade de Deus corta mais fundo que esse mal. Qual é o mal que está na sua vida? Será que é um luto? Será que é uma doença? Será que é simplesmente uma frustração de as coisas não estarem como você esperava? Seus planos para 2020, talvez agora até para 2021 terem sido frustrados? A bondade de Deus corta mais fundo do que isso. Pensa nos seus piores pecados. Pensa naqueles momentos que você consegue, assim, colocar um pin e falar, circular, assim, caneta vermelha, falar, ó, aqui foi o pior dia da minha vida, foi o pior pecado que eu já cometi. Pensa nesses momentos e saiba que eles não chegam nem perto da bondade de Deus. Eles são uma moitinha perto das montanhas da justiça de Deus. Eles são uma neblina aqui na terra, perto das grandes nuvens continentais da fidelidade de Deus. Eles são um pôster infantil do céu, comparado à benignidade de Deus que está nos céus. E, meus irmãos, a maior prova dessa bondade de Deus, de novo, tem nome. É o Senhor Jesus. Essa é a nossa alegria. Essa é a abundância de nossas delícias. Esse é o nosso manancial de vida. A bondade de Deus corta tão fundo que o próprio Deus, que é inerentemente bom, veio para esse mundo, veio morrer e sofreu o pior que esse mundo já fez. E disso, ele ressuscitou e tirou a nova criação. Então, meus irmãos, vamos louvar a Deus. Pegue esse salmo hoje, medite nele, confesse seus pecados usando ele, louve a Deus usando ele, instiga a sua imaginação usando esse salmo, fica imaginando, fica procurando coisas, fica pensando nas coisas mais majestosas que você já viu, e pense como que a bondade de Deus se manifesta nisso, e além disso, e depois de tudo isso, pense em Jesus. Pense em Jesus que vai derrotar esses pecados que você confessou. Pensa esse Jesus que vai te dar uma alegria muito mais profunda do que qualquer coisa que você pode ver na natureza. E pensa nesse Jesus que um dia vai trazer a gente para ele. E finalmente, na luz dele, veremos a luz. Amém. Senhor, o Senhor conhece a voz de transgressão nos nossos corações, Senhor. O Senhor conhece tantas vezes, Senhor, em que preferimos seguir o caminho mais fácil, o caminho da preguiça, da ira, do orgulho, da reclamação, da murmuração. Ó Senhor, o Senhor conhece nossos pecados, meu Deus. O Senhor conhece os pecados de cada pessoa aqui. Mas, ó Deus, nós conhecemos também a Tua bondade. Tua bondade que corta mais fundo que qualquer pecado nosso. Tua bondade que está literalmente em tudo que tocamos e sentimos e pensamos. Mesmo quando estamos pecando, Senhor, Tua bondade ainda se mantém, porque o Senhor não nos fulmina na Tua ira, meu Deus. E, ó meu Deus, nos faz ficar cada vez mais impressionados e alegres, Senhor, e esperançosos com a bondade que vemos no Teu Filho Jesus. Ó Senhor, não deixe que o nosso coração fique com murmuração, com reclamação, fique sendo pessimista e derrotista, olhando para tanto mal que há no mundo, olhando para essa pandemia. Ó meu Deus, eu intercedo pelos irmãos aqui que estão sofrendo algum luto, ou eu intercedo pelos irmãos que estão sofrendo algum pecado especialmente tenaz. Intercedo pelos irmãos que estão especialmente tristes hoje, abatidos e ansiosos. Ó Senhor, que a luz da Tua face continue brilhando sobre esses justos, Senhor. Sobre essas pessoas que são justificadas pela fé em Jesus, meu Deus. Ó Senhor, que a Tua justiça, a Tua face brilhe sobre nós. Que na Tua luz nós vejamos a luz. Em nome de Jesus eu oro. Amém.